depois ele fica estressado, aí começa a travar. O outro não trava. Vamos lá, Flávia voltando, vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai. A gente vai gritar gol que nem Copa do Mundo. Vamos lá. Flávia, vamos! Oi, tá me ouvindo? Não, dentro do gol! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Peraí que a gente vai aumentar eu tava aqui orando. Vamos ver se eles estão. Misericórdia. Ele pode ser aqui. Calma aí que agora é com a gente, senão vai dar ruído. Vai. Vai Eu tô falando. te ouvindo. Perfeito! Eu tô ouvindo bem. Ai, Vamos graças pro a pessoal. Deus. Vamos dar coraçãozinho pra ela que ela chegou. Paz, minha linda. Nossa, eu tava Funcionou. aqui com medo, já pensou? Falei, É porque, Jesus tem Flávia, misericórdia, você tava aqui entrou, orando. já conhece o meu celular, não tem jeito. Não é. É irmandade. Sim. Nossos olhos parecidos. São irmãs, gente. Somos Olha irmãs, que bom estar com vocês. muito parecidas. Muita alegria de estar te recebendo. Muito mesmo. Depois, assim, gente, a palestra da Flávia vai ser um pouquinho diferente. Sim. Ela vai falar o tema da palestra que nós divulgamos, que foi sobre reclusão. E depois nós vamos bater um papo assim, divididinha a tela, que a gente vai falar da unidade do Ministério Infantil. Porque o Amamos Ministério Infantil, ó, é assim com a tia Flávia e o Mala de Ideias. Tá bom? É assim. Flávio, vou abrir a tela para você. Então, a casa é sua. Nós estamos com 295 pessoas, quase 300 nos assistindo. E todo mundo está ansioso, realmente, para ouvir, ver você compartilhando, né? Porque você é uma pessoa de coração aberto, que está sempre compartilhando as bênçãos do Senhor. E o livro que vai junto com a bolsa da Raquel de Olinda, que você também ama, Firmando as Bases do Ministério Infantil, que é seu e da nossa querida Caroline Vargas também. Então, esse é o sorteio da parte da tarde. Eu vou abrir a tela para vocês. Vocês que nunca ouviram esse tema que ela vai falar agora, pega papel, caneta, anota tudo, gente. Compra o livro na editora Betel. Eu fui uma das primeiras a comprar. Nossa, eu li 3 vezes. Foi mesmo. Quantas vezes eu li? Não, você tá falando Firmando as Bases, tô falando do livro da reclusão. Vamos lá, gente. Anota Tá, a gente tudo. vai abrir e vai funcionar. Em nome de Jesus. Enquanto ela estiver ali, nós vamos contar para a gente já voltar com a resposta. A gente vai ficar contando até 86. A gente tem que contar. Tchau, a gente volta. Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávia, sou membro da Assembleia de Deus de Pilares, aqui no Rio de Janeiro, e também trabalho com o Ministério Infantil. Eu comecei meu ministério quando eu falo que eu comecei o ministério com crianças quando eu ainda era criança. Com 11 anos de idade, a nossa coordenadora do Ministério Infantil da minha igreja na época, que era em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, ela teve um olhar diferenciado. Ela olhou para mim e me colocou para ajudar uma vez por mês as crianças menores, né? Na época, as crianças, a menor turma que tinha no Ministério Infantil era a turminha de 7 anos, não tinha educação infantil na época ainda dentro do Ministério Infantil. Então, eu tinha 11 e ajudava as crianças de 7 com coisas simples. Ajudar uma atividade, levar ao banheiro, ajudar entregar o lanche, coisas simples que ela pedia para eu fazer. Eu era auxiliar da professora. E eu acredito que aquela tia ali me olhou com um olhar especial, me olhou com um olhar diferente. Eu acredito que aquela tia, ela tinha uma visão de entendimento de que as crianças podem dar frutos ainda na infância, e ela investiu o seu tempo em mim. Ela me ajudou, ela me ensinou, até que um dia ela pediu que eu desse aula para as crianças, e eu lembro que aos 13 anos eu já estava regendo o conjunto das crianças, e aos 16 anos já coordenava o departamento infantil da minha igreja, na cidade a qual eu já tinha mudado, estava morando, que era em Cariacica. Aos 17 anos eu vim aqui para o Rio, né? Casei, vim morar no Rio, e não parei o Ministério Infantil. Até então, eu via, na verdade, o ministério não como ministério, era a minha ocupação. Eu gostava de fazer, eu me dedicava, mas eu não tinha entendido ainda que era realmente um chamado bem específico de Deus para a minha vida. Eu gostava de fazer, mas não tinha entendido ainda que era meu chamado.
E quando o Senhor me mostrou, quando o Senhor falou comigo e deixou bem claro para mim que esse era meu chamado, eu passei a me dedicar, entender que eu tinha que fazer o melhor para Deus, né? Eu não podia fazer de qualquer maneira. Então, eu não podia me limitar a coisas, atitudes que era somente uma ocupação, somente uma colaboração com o reino. Eu passei a entender que eu tinha que dar o melhor para Deus, fazer com excelência, né? E fazer com excelência para Deus não é você comprar o melhor material ou você fazer um dos cursos mais caros, mas era você fazer aquilo que você gosta com amor. O mais simples que seja, feito com amor, se torna excelente aos olhos do Senhor. Então, eu me dediquei, me dedico a cada dia a viver os propósitos de Deus na minha vida, fazer o melhor para o Senhor. E tudo aconteceu por causa de um olhar que a minha tia, tantos anos atrás, teve. E hoje eu quero falar com você também sobre o olhar que nós temos que ter. O tema que me foi dado foi sobre o replanejamento em tempos de reclusão, que é o tema do nosso livro, lançado agora há menos de um mês pela editora Betel. Na verdade, é um e-book, né? Não é livro físico. Nós fizemos e-book porque é um tempo muito oportuno, a gente não sabe se a reclusão vai acabar amanhã ou se vai acabar daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, a gente não sabe. Então, a gente decidiu fazer e-book para chegar mais rápido na mão das tias, para poder ajudar, orientar, dar ideias, e então a gente pensou nessa possibilidade. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia e o seu manual, eu queria fazer uma leitura com você. Opa, isso. Em Números, eu vou ler um pedacinho do capítulo 13 e um pedacinho do capítulo 14, que diz assim, ó. Números 13, do 30, que começa assim, ó. Essa passagem fala de quando Moisés manda os espias em Canaã para observar a terra. E dentro esses 12 espias havia Josué e Caleb. E aí no versículo 13 fala assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os olhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí, Números 14, o versículo 4 diz assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram os seus olhos, os seus rostos perante o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Bom, como eu disse, né, uma passagem onde Moisés manda os espias olharem a terra de Canaã, e eles vão lá observar. E quando chega lá, eles encontram os gigantes, filhos de Anak, mas eles também vê coisas boas lá. Eles vê uma terra que mana leite e mel. E quando eles voltaram para dar as notícias para Moisés e para todo o povo, Josué chegou com a boa notícia: olha, a terra é boa, a gente vai ganhar, a gente vai conseguir, nós vamos vencer. E aí depois vem os outros espias e disseram assim: aquela terra, nós vamos morrer, ela tem gigantes, ela tem os filhos de Anak, a gente tem que voltar para a nossa terra. E começaram a querer levantar um capitão, querer levantar alguém para levar eles de volta para a terra do Egito, para comer pepinos, para comer cebolas e viver no jugo de Faraó. Eles ficaram com tanto medo daqueles gigantes que eles decidiram voltar para o jugo de Faraó, sofrer nas mãos de Faraó. E Josué disse assim: não, aquela terra é boa, lá tem uva, lá tem mel, não, vamos para lá, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Mas aquele povo, ele preferiu ouvir o que os outros espias disseram pelo lado ruim da terra, do que
ouvir o que Josué e Caleb haviam falado. E aí eles começaram a reclamar, desejaram a voltar, e por causa dessa murmuração, eles perderam o direito de entrar na terra prometida. O que nós aprendemos com isso nesse tempo de reclusão? Bom, tudo que está acontecendo é tudo muito novo para nós. A gente jamais iria imaginar que nós fôssemos passar por isso, né? Existe até uns ditados que diz aí que o Brasil, ele é abençoado por Deus. Por quê? Porque raramente acontecem essas coisas, ou quase nunca acontecem essas coisas. E no início do ano, o ano mal começou, a gente se deparou com essa pandemia, com essa reclusão, escolas fechadas, igrejas sendo fechadas, departamento infantil sendo fechado, e a gente começou a viver um novo tempo, uma nova terra que a gente nunca tinha imaginado. Talvez você, no final do ano passado, no início desse ano mesmo, você montou todo o seu planejamento do Ministério Infantil. Você pensou na EBF, você pensou no Congresso, você pensou no encontro de crianças, no chá de tias e tantas coisas boas que você programou para esse ano. E, de repente, ter que mudar tudo. E qual foi a sensação que você teve? A sensação de planos frustrados, porque foi essa sensação que eu tive. E eu falei assim, puxa vida, Deus me deu o tema do Congresso das Crianças, Deus me deu o tema da EBF, eu programei fazer um encontro com as tias, um seminário de líderes, eu convidei pessoas, comprei passagem aérea e, de repente, muda tudo, acaba tudo. E eu me senti frustrada mediante a todo aquele planejamento que eu havia feito. E eu fiquei na dúvida. Eu cheguei a questionar a Deus, Senhor, será que foi o Senhor que falou comigo mesmo? Porque o Senhor me deu o tema, me deu os hinos, me deu toda a organização. Será que foi o Senhor? Será que você também ficou nessa dúvida? E quando eu comecei a questionar o Senhor sobre isso, o Senhor disse para mim assim, o objetivo não mudou. O que mudou são as estratégias. Então, tudo que nós temos que fazer deve ser feito. Tudo que a gente programou deve continuar. O que nós vamos mudar são as estratégias para alcançar esse objetivo. Então, se você pensou em fazer uma EBF, faça uma EBF online. Se você pensou em fazer um chá das tias, faça um chá das tias online. Se você quer fazer um seminário, faça o seminário pelas redes sociais, mas não deixe de fazer, porque os objetivos, eles estão permanentes, eles vão continuar. O que você vai ter que mudar são as estratégias, é o ensino remoto que a gente teve que agregar dentro do Ministério Infantil. E aí, nesse tempo de reclusão todo, nós do Ministério Infantil, nós passamos pelo processo de reclusão. O que é esse processo de reclusão? São as fases que nós passamos dentro desse processo. E qual é a primeira fase? A primeira fase que nós do Ministério Infantil e assim líderes também de igrejas, o primeiro processo que ele passa nessa reclusão é o processo do medo. Vem o medo. E agora? O que eu vou fazer? Dentro desse medo vem os planos frustrados, ou eu programei, e agora? Eu não sei gravar um vídeo, eu não sei mexer na internet, eu não conheço esses aplicativos, e agora o que eu vou fazer? E talvez você, como eu, por exemplo, fiquei com essa sensação, por isso que eu estou compartilhando com você. Talvez você sentiu esse medo, o medo de gravar um vídeo, por exemplo. Ai, Flávia, eu não gosto de gravar um vídeo, eu tenho vergonha, eu não gosto de ouvir a minha voz no vídeo. A gente entende tudo isso é algo que a gente respeita, porque é algo de qualquer um. Mas a gente tem que entender que a gente precisa olhar esse tempo como um novo tempo de aprendizado. Daqui a pouco, né, os ensinos vai ser toda modalidade de distância. Você já imaginou quando a gente estiver na época da igreja perseguida? Como que a gente vai ter que ensinar para as crianças? Ainda bem, como a pastora Mônica disse, ainda bem que o Senhor nos deu a internet. Imagina se estivéssemos sem internet. Como que a gente iria se comunicar com as crianças? Então, você, às vezes, sente medo para gravar um vídeo, vergonha. Por que você sente esse medo, essa vergonha? Porque você pensa nas possíveis avaliações. Ai, mas aí, né, alguém pode rir de mim, se eu colocar um chapéu, se eu colocar um arco colorido, alguém pode ficar fazendo chacota de mim. E a gente falha muito quando a gente pensa, a gente foca nos adultos, nos pais. Ah, será que o pai não vai ficar rindo? Ah, será que as pessoas não vão achar que eu tô assim? Ah, as pessoas isso. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, mas a gente esquece que o nosso foco é falar para as crianças. Então, a criança, ela deseja te ver, ela quer te ouvir, porque por mais que a gente
Envie links. Ah, a minha amiga fez um culto online. Ah, eu vou mandar um link, então, para as crianças da minha igreja. Ah, uma outra irmã fez um culto. Ah, eu vou mandar um link para a minha igreja. Por quê? A primeira coisa que eu pensei foi, para que eu vou fazer culto online? Já tem tanta gente fazendo. Então, eu vou mandar o link. E aí, mandava o link. Só que as crianças querem nos ver. Nós somos próximos das crianças. Por mais que a gente incentive, e a gente deve incentivar eles mesmos a ocuparem as suas mentes com culto online, com outras coisas, e desgrudar dos jogos, as crianças querem ter o contato conosco, que temos o contato com elas sempre. Elas estão com saudade da gente, elas querem nos ver, elas querem nos ouvir. E aí esse medo de possíveis avaliações, eles acabam nos paralisando. O medo nos paralisa. E por ter vergonha de fazer um vídeo, por ter vergonha de fazer um grupo, por ter vergonha de talvez não saber mexer em tantos artifícios da internet, né? Que é uma terra realmente bem difícil, e a gente da época, né, que não precisava tanto da internet, esse medo todo, ele vai nos paralisar. E quando paralisa, a gente não consegue produzir. Então, o primeiro processo que a gente passa é o processo do medo. E aí você vê, por exemplo, no meu caso, eu fiquei com muito medo de trazer o vírus para dentro de casa. Falei, meu Deus, eu viajei esse fim de semana, e se eu tiver com vírus? E agora? Já pensou se acontecer alguma coisa com a minha família? E eu comecei a ver jornal, né? E falava dos sintomas, e eu comecei a achar que eu estava com sintomas. Eu achei que eu estava com coronavírus umas 10 vezes. Eu engasgava com água e já achava que eu estava tossindo por causa de coronavírus. E aí eu tomei uma decisão, parar de ver jornal. Falei, não quero mais ver, porque isso está me fazendo mal psicologicamente. E a gente precisa entender que nós somos um ser tricotômico, nós temos corpo, alma e espírito. E as coisas que as pessoas falam podem mexer com o nosso psicológico. E aí, por isso que é importante nós usarmos as armaduras espirituais, para a gente poder pedir ao Senhor para guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Por quê? Porque o inimigo, ele atua, ele lança no espiritual e respinga também no nosso físico. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar deprimido, para a gente não entrar em depressão. Por quê? Porque mudou totalmente a nossa rotina. E a depressão, ela é um pulo, né? A depressão, ela é uma fragilidade da alma, que qualquer um pode ter. Só que o inimigo se aproveita dessa fragilidade da alma e lança setas, e aí é muito fácil para a pessoa entrar, ficar oprimida dentro de casa, já entra na algo espiritual. E a gente tem que tem que ser saudável espiritualmente, mental e psicologicamente, para que isso não afete a nossa vida. Então, assim, procure ocupar sua mente com coisas que vai te trazer saúde emocional e espiritual. Então, eu tomei uma decisão, parei de ver o jornal, e quando eu parei de ver o jornal, eu melhorei. Nunca mais tive nenhum sintoma de Covid. Olha só como é que são as coisas. Então, o medo, ele nos paralisa. E aí, depois que passa esse processo do medo, vem o processo da culpa. Eu passei por isso. Falei, meu Deus, tá todo mundo fazendo as coisas para as crianças pela internet, e eu não fiz nada. Tem gente fazendo culto online, tem gente fazendo isso, fazendo aquilo outro, e eu não fiz nada. Eu sou uma culpada. Como pode eu não ter feito nada pelas crianças ainda? E eu me senti culpada por não ter feito nada ainda. Me senti culpada por não ter feito nada ainda até aquela época para as crianças. E aí o Senhor começou a falar comigo que esse tempo era um tempo que ele estava dando de oportunidade para as famílias. Nós precisamos olhar como tudo isso que está acontecendo, a gente tem que decidir como a gente quer olhar. E o Senhor começou a palestrar comigo sobre eu aproveitar esse tempo para cuidar da minha família, para cuidar da minha filha, que agora que é pequenininha, né, menorzinha, cuidar da minha filha, construir memórias afetivas na vida da minha filha. Daqui a 5 ou 10 anos, como os nossos filhos vão contar como foi essa reclusão? Será que ele vai falar assim, eu fiquei jogando o dia inteiro, eu não fazia nada? Ou ele vai falar, nossa, com a minha mãe eu fiz bolo, eu fiz pão, a minha mãe fez devocional comigo, a minha mãe brincava de culto comigo, a minha mãe fazia culto no lar. O que as nossas crianças vão falar? Qual vai ser o testemunho dessas crianças daqui a tantos anos? E o Senhor começou a falar comigo que eu deveria ensinar os pais a aproveitar esse tempo, ver como tempo oportuno para cuidar das crianças. Então, a gente tem que orientar os pais, por exemplo, a fazer um culto no lar,
daqui a pouquinho eu vou dar algumas ideias para vocês fazerem com as suas crianças, com seus pais. Mas aí eu fiquei com aquela sensação de culpa, que eu não havia feito nada e o Senhor começou a falar comigo. E aí, da culpa, eu passei para o processo de reflexão. Eu comecei a pensar, o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a orar, e aí eu comecei a refletir. E, com certeza, talvez algumas de vocês estão nesse momento. Esse momento de reflexão é um momento oportuno de aprendizado. É você ter sensibilidade para você ouvir a voz de Deus. E você entender o seguinte, Deus colocou um ministério nas suas mãos. E quando Deus chama, ele garante. Então, a gente tem que jogar fora todo medo, como o hino da Ludmila Ferber fala, né? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, você tem que lançar fora todo medo e compreender, de fato, que Deus te chamou, que Deus te capacita. E Deus, ele não precisa de nós para fazer a obra dele. Ele podia enviar anjos, né? Se Deus quisesse, ele mandava anjos para poder pastorear as nossas crianças. Mas não, ele preferiu escolher a mim e a você para cuidar dos pequeninos. E a Bíblia fala que aquele que recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. Então, nós temos a oportunidade de cuidar de Jesusinhos aqui na terra, que são as crianças. Então, nós temos que fazer o melhor, nós temos que dar o melhor para Jesus, servir o melhor através das nossas crianças. E, às vezes, a gente paralisa, porque na nossa cabeça, tudo que a gente vai fazer nesse tempo de reclusão, a gente se torna dependente de um vídeo, dependente da internet. E não é assim. Porque se a gente fizer atividades que só depende da internet, quando a gente retornar, que após reclusão é um outro desafio, a gente vai ter um outro problema. Por quê? A gente vai estar com crianças que vão estar dependentes de internet. E eu quero dizer para você que as atividades que a gente pode promover nesse tempo de reclusão, ela não precisa necessariamente ser online, ela pode ser também offline. Existem muitas atividades que você vai fazer que não precisa de vídeo, não precisa de internet. Então, eu quero te desafiar a pegar todo o planejamento que você fez nesse ano e fazer um replanejamento. Você vai pegar tudo que você programou e você vai pensar em novas estratégias para fazer o que Deus colocou no seu coração no início do ano. Seja um seminário, seja uma EBF, seja um chá, seja um acampamento, o que for. Deus vai te dar novas estratégias para você usar nesse tempo de reclusão. Mas eu quero que você reflita sobre quem te chamou vai te capacitar. Nós servimos um Deus que ele é dono da criatividade e ele vai derramar sobre a sua vida uma unção de criatividade que só basta você tomar posse dela. Então, deixa ser usado pelo Senhor. Fala, Senhor, eu estou disponível a te usar. Então, deixa o Senhor te chamar de madrugada, levanta para receber ele. Faça propósitos com o Senhor. Senhor, eu preciso de uma ideia para fazer um congresso das crianças. Faça propósitos com o Senhor, ore, estude, que Deus vai falar com você e vai te dar novas estratégias. E aí, quando passa esse momento de reflexão, e esse momento de reflexão que Deus falou comigo foi muito forte, porque imagine o seguinte, em Deuteronômio 6, ele é muito claro quando ele fala para nós que a responsabilidade da educação religiosa e espiritual dos filhos é dos pais. Em Provérbios 22:6 diz para a gente instruir o menino no caminho que deve andar. E esse tempo, infelizmente, muitas crianças, elas estão vivendo uma orfandade de pais vivos dentro das suas casas. Pais que têm tempo para tudo, menos para os filhos. Pais que não têm tempo para os filhos e querem recompensar em presentes, querem recompensar em viagens e tantas outras coisas. E muitos pais não têm Bíblia educado seus filhos em casa justamente por essa falta de tempo. E Deus vai lá e deu tempo para os pais. O inimigo, ele tem investido pesado nas famílias para destruir as nossas crianças. O inimigo, ele tem ferido as nossas crianças na paternidade e na maternidade, para que as nossas crianças não vejam Deus como Deus Pai e não sinta, não consiga se envolver, se relacionar com o Espírito Santo. Então, Deus está dando uma oportunidade para nós, pais, reconstruirmos muitas coisas. E uma delas, além dos laços familiares, além do zelo da família, é fortalecer os nossos filhos na fé. Então, volto a dizer, quando a gente chegar no tempo da igreja perseguida, será que os nossos filhos vão estar fortalecidos na fé?
Será que Deus não está nos dando essa oportunidade para fortalecer os nossos filhos, para os nossos filhos crescer na graça e no conhecimento de Deus? Será que Deus não está dando essa oportunidade para nós reconstruirmos as nossas famílias? Talvez você falou assim, realmente, eu fiz coisas esse período com a minha família que eu não fazia há tanto tempo. Não, realmente eu tenho vivido um momento muito gostoso com a minha família. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo e você, como líder, como pastor de crianças, você precisa orientar os pais a viver esse tempo como um tempo de fortalecimento e desenvolvimento da fé das crianças. Nós, como igrejas do Senhor, um dos nossos papéis é orientar os pais. Então, a gente precisa compreender isso. Precisamos orientar os pais, a Bíblia educar os seus filhos, a fortalecer os seus filhos, e esses pais precisam trazer esses filhos cada vez mais para Jesus. Depois dessa reflexão que a gente precisa ter, vem um momento de atitude. A atitude é, eu entendi que Deus me chamou, eu entendi que nessa guerra quem está na frente é o general de batalha e com ele é vencer, eu já entendi que Deus me chamou e ele vai me capacitar, então eu preciso ter atitude. E é essa atitude que você precisa agir, ação. Eu preciso fazer algo, eu preciso pensar em algo, eu preciso ter estratégia. E aí você refletir sobre o seu chamado e ter atitude sobre o que fazer com as crianças. E aí você pensa em estratégias, em ideias, tanto on quanto offline. E depois que você ter essa atitude, começar a trabalhar, começar a entender esse processo como um tempo oportuno de Deus, que você pode estar ajudando para a sua família, que você pode estar ajudando a família das crianças, e aí vem a colheita. Hoje eu estava no Facebook e uma amiga minha de Macapá, a Mara, ela postou uma coisa bem interessante sobre Noé. Ela falou sobre Noé, que Noé, nem Noé teve tanto trabalho no tempo que ele teve de reclusão, né? Noé ficou muito tempo dentro da arca, porque teve os 40 dias de chuvas, ele entrou, começou a chuva, parou a chuva, baixou a água, depois que baixou a água que ele saiu e adorou. E Noé, ele não teve trabalho nem de trazer os animais, nem de levantar a porta para fechar. Deus trouxe os animais, ele fechou a porta, mas Noé teve um processo antes. Deus deu um desafio para ele, na época que ele falou que ia construir uma arca, um barco, porque ia chover, não existia chuva, as pessoas achavam que Noé estava maluco, porque como que ia acontecer uma coisa que nem existia? E aí veio a chuva, Noé construiu a arca junto com a sua família, Noé, ele sofreu, quantas pessoas não riram de Noé? Quantas pessoas não caçoavam dos filhos de Noé porque estava acreditando no projeto do pai que Deus tinha dado ao pai? Olha só como é que Noé passou. Será que Noé também não passou no processo? Ele não ficou com medo? Será que Noé não ficou nessa reflexão? E aí, depois que ele entrou lá na arca, olha o processo que ele teve, o processo do esperar, o processo do cuidar. Você acha que Noé entrou na arca e ficou sentado esperando passar a chuva? Não. Ele cuidou de todos que estavam dentro da arca. Ele alimentou aqueles animais. Ele alimentou a sua família. Nós estamos dentro da arca e precisamos alimentar quem está conosco dentro da arca. E quem está conosco? A nossa família, as nossas crianças. Precisamos alimentá-los. E aí Noé ele passou por 2 grandes desafios. 2 maiores trabalhos dele. É cuidar de quem estava dentro da arca e aprender a esperar. Ele teve que aprender a lidar com a espera. E nós temos que aprender a esperar também. Fazer como Noé. Cuidar dos que estão conosco e entender que o tempo é do Senhor. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. E esse é o tempo de cuidar dos nossos. Esse é o tempo da gente crescer na graça e no conhecimento. Quantas coisas você queria fazer aí tantos anos atrás, ou até no início do ano, e você não podia fazer porque estava sem tempo? Quantos seminários, talvez você olhou na internet e falou assim, puxa, como eu gostaria de ir nesse seminário, como eu gostaria de fazer esse curso, mas eu não tenho tempo. E hoje, né, esse tempo, Deus está nos dando grandes oportunidades de aprendizado. Nós temos editoras fazendo promoções para a gente comprar livro mais barato, nós temos editoras oferecendo e-books gratuitos, nós temos cursos gratuitos, nós temos grupos de WhatsApp oferecendo palestras gratuitas, só não aprende quem não quer. Então, a gente precisa olhar esse tempo de reclusão como um momento de crescimento espiritual, crescimento intelectual e crescimento e fortalecimento da nossa família.
E aí, depois que a gente passa esse tempo, que a gente vai colher os frutos, que frutos são esses? Quando a gente começar a ter atitude e abrir a nossa mente para aprender a mexer numa plataforma digital, aprender a mexer no aplicativo, deixar a vergonha de lado e gravar um vídeo. Quando a gente vencer essa barreira, esse passo, esse processo, nós vamos ter os frutos. Quais serão esses frutos? Esses frutos vai ser o aprendizado que você vai adquirir. Esses frutos vão ser as crianças que não vão deixar de ficar perto de você. Como assim? Porque a minha grande preocupação nesse tempo de reclusão é as ovelhas se desgarrarem. Então, por isso que a gente tem que estar próximo. Seja de forma online ou seja de forma offline, mas nós temos que estar próximo dos nossos cordeiros. E quando a gente, nesse período, está próximo das crianças, quando a gente retornar, a gente vai ter uma dificuldade a menos, que é a dificuldade da recepção da criança, do acolhimento. As crianças, né, que é um outro desafio após a reclusão. Então, quando a gente tem uma atitude agora, os frutos vão vir ali amanhã, né? E aí esses frutos vai ser você trazer as crianças para cá, você cuidar das crianças, porque você já pensou quantas crianças vão retornar para nós com seus corações feridos? Corações feridos porque papais e mamães emprestaram as suas bocas para Satanás para lançar palavras de maldição sobre essas crianças. Por isso, eu volto a dizer a importância da gente orientar os pais. Precisamos mostrar para os pais que a Bíblia fala que de uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Então, os pais, eles têm poder nas palavras e nós temos que orientar os seus pais a ser profetas na vida dos filhos. Então, esses são os 5 passos do processo de reclusão. Medo, culpa, reflexão, atitude e frutos. E a minha pergunta é, você quer colher frutos? Se você quer colher frutos, plante agora, porque os frutos vão vir logo ali, amanhã, na pós-reclusão. Cuide das suas crianças, replaneje o seu planejamento que você fez no ano, e para você replanejar, como que eu vou replanejar? Você tem 3 atitudes para você replanejar o seu ministério infantil, todos os seus projetos. A primeira atitude é você observar. Já acabou? Ai, meu Deus. Não, a gente está te ouvindo e resolveu entrar e dizer oi, que a gente está gostando muito. Pode falar mais um pouquinho. Melhores. Posso falar só esses 3 passinhos para replanejar? Pode. Então, olha, para replanejar o Ministério Infantil. Eu estou falando aqui, vocês ouviram? Eu falei sobre a questão da gente olhar. Lendo os comentários. Então assim, a minha proposta, né, o direcionamento que eu dou para todos os líderes de Ministério Infantil é compreender que o objetivo não mudou. Nós vamos mudar as estratégias. Então, se a gente pensou numa EBF para alcançar crianças não crentes, nós vamos fazer uma EBF para alcançar crianças não crentes. Mas nós vamos mudar a estratégia para fazer essa EBF. Sim. Se eu quero fazer um chá das tias para trabalhar cura emocional, cura espiritual, nós vamos fazer o chá das tias de uma forma diferente, mas não vamos deixar de fazer. Então, o propósito não mudou. O que deve mudar são as estratégias. Sim. E aí, para eu fazer esse replanejamento, para eu refazer o meu planejamento, eu preciso de 3 atitudes. Olhar, observar, olhar e decidir. E aí, eu vou levar para o livro de Neemias. Neemias, capítulo 2, começando no versículo 12, que diz assim, ó: e de noite me levantei, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte de dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e suas portas que tinham sido consumidas no fogo. 15. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde fui, nem o que eu fui fazer, porque ainda então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os que faziam a obra comigo, eu tinha declarado coisa alguma.
Quando Neemias ele foi reconstruir os muros, a primeira coisa que ele fez foi observar. Claro, né? Depois de orar. Ele foi observar. Ele foi ver tudo o que estava acontecendo. Então, a minha primeira atitude para eu fazer o replanejamento, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso compreender, peraí, olha, o vírus faz isso, eu preciso pensar na profilaxia. Por que a gente tem que entender o que está acontecendo? Porque, por exemplo, tá dando eco o meu microfone, aí tá bom para vocês? Tá. Tá dando eco aqui. Pergunta ele aí se tá bom. Aqui não tá dando eco, não. Vê aí, gente. Pergunta aí, pede para falar no comentário. Deixa eu baixar esse computador. Vê se alguém comentou alguma coisa. Ah, parou. Vê agora. Agora parou. Para mim melhorou. Ah, então era um que estava ligado aqui. Porque é muito computador aqui. Tá o estúdio aí, né? Planejou todo o seminário, né? Gente, mas tá. Não é, mas é o desafio. É vencer o desafio. Tia Tânia, até uns dias atrás, você sabia mexer nessas coisas todas aí? Nem sabia que existia o pato. Tanto pato. É só querer, Isso é correr atrás. Vencer barreiras, é romper, é ter um coração ensinável, desejoso de aprender. E isso é fundamental para esse tempo de reclusão. Então, Neemias, ele observou tudo. Ele olhou tudo para ver o que ele poderia fazer. Então, antes de eu pensar no meu replanejamento, eu preciso observar tudo o que está acontecendo. Ah, eu quero fazer um culto no lar com as crianças com o boneco Emanuel. Eu posso enviar um boneco nesse momento? A ideia do culto do lar é perfeita. Nós vamos fazer. Mas será que eu posso enviar o boneco? Por quê? Porque esse boneco vai passar de mão em mão. E aí pode vir um vírus para casa de uma criança. Por isso que é importante eu repensar, eu observar para eu poder planejar. E aí o segundo passo para o meu replanejamento é o olhar. Eu tomar a decisão de como eu vou olhar tudo isso, como fez Josué. Eu estou num momento difícil e eu preciso desejar olhar. Como que eu vou olhar esse momento? Eu vou olhar esse momento... Eu ouvi muita gente assim, o diabo fez esse negócio dessa reclusão, essa reclusão é do diabo. Não é do diabo, não. Primeiro que o diabo só faz as coisas que Deus permite. E Deus permitiu esse momento para nós cuidarmos da nossa família, dos nossos e crescermos na graça e do conhecimento de Deus. Quando eu decidir olhar dessa forma, eu vou conseguir produzir frutos. Verdade. Então eu preciso saber decidir o que eu vou olhar e como eu vou olhar. E quando eu tomar essa decisão de como olhar, aí eu consigo produzir. Amém. Tudo que você precisa nessa tarde é mudar o seu olhar. Olhe um olhar como aprendizado. Quando você começar a mudar o seu olhar, tudo ao seu redor vai mudar. Então, eu te desafio, você que está me ouvindo, a fazer um replanejamento do teu ministério infantil. Anote tudo aí do lado que você programou no início do ano, porque Deus não mudou e as estratégias não mudou. O nosso objetivo é o mesmo. Deus vai te dar novas estratégias para você replanejar o ministério infantil. Amém? Agora acabei. Amém. Bênção, né? Gente, eu vou fazer então um comentário breve sobre a questão da comunhão. Assim, eu tenho aprendido muito mesmo, assim. Eu devo grande parte do que está acontecendo no meu ministério a algumas pessoas. Eu vou honrar essas pessoas nesse momento. Uma delas é a Flávia e a Meirinha, que está vindo daqui a pouco, a Meirinha com a Eulália. Porque, assim, eu aprendo muito com elas, principalmente nessa questão, assim, de egoísmo, de, é para mim, é meu. Não, é nosso, é do reino, né? Eu lembro que eu estava com um grupo, gente, eu não devia ter nem as 257 pessoas, quando eu convidei a Flávia para participar do segundo bate-papo que a gente estava fazendo, né? E uma pessoa que tem, assim, uma visibilidade que ela tem, né? Ela não gosta que fale, mas é verdade.
Já até sabe. Todo mundo conhece, ela dá palestra no Brasil todo, fora do Brasil, e vim para um grupo com 257 pessoas, gente, que nem tinha 257. E ela veio cheia de amor, fez um bate-papo lindo junto com o Jonathan. Umzinho. E fez cheio de amor. Eu sempre, toda vez que eu tô com alguma coisa me inquietando, falando, ela cheia de jeitinho, Flávia, eu tô assim, o que você acha? O que pode? A Meirinha, eu lá, é a mesma coisa, assim. Elas têm um coração deste tamanho. E eu louvo a Deus pela vida delas, por essa disponibilidade. E eu sei que não é só comigo. Tia Tânia, é com você. Não. É para quem tem amor à obra, né? Que se aproxima delas, não porque, é Flávia Grege, mas sim, amada, me dá, mas me orienta, porque eu sou a perdida de plantão. E assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Daqui a pouco a Meirinha tá com a gente, a Eulália tá com o Psyu, não pôde participar, mas eu amo muito a vida de vocês. E agradeço muito, assim, por todo o processo que a gente vem passando. E o grupo Amamos, assim, Amamos Ministério Infantil, quem ganhou a camiseta de manhã é aqui, que aparece. É muito grata, porque a gente fez a oração que nem a Mônica estava orando. Eu senti no coração assim, gente, vamos montar um canal no YouTube. Aí eu fui participar do curso com a Flávia, a internet deu um monte de tilt. Eu falei assim, gente, esse canal tem que fazer 1000, porque esse negócio tem que ser ao vivo, meu celular apagou tudo, não dá para fazer nada gravado no celular. Esquece gravar no meu celular. A gente não é rico, não, gente. A gente não é, não. Aí, a gente não é, não. Não dá pra trocar de celular, tá? Fui jogar fora, comprar outro. Aí eu fui, fiz o canal, aquela coisa toda, também não funcionou aí pro canal. Mas a gente fala assim, a gente orando, eu falei assim, não, vamos orar. A primeira coisa que eu vou fazer no canal é ter a Semana da Gratidão. Independente se vai ter 100, se vai ter 1000, sei lá o que vai dar nesse canal, a gente vai abrir com gratidão, porque muitas pessoas que estão no grupo, quem não conhece, é o grupo Amamos Ministério Infantil lá no Zap, e as pessoas dão muito testemunho bacana. Eu falei assim, as pessoas precisam saber, né, que são abençoadas por causa de um grupo em Zap, pensa. E aí a gente inventou a Semana da Gratidão. Eu falei, não, eu vou chamar um pastor, todo dia um pastor, para estar orando pelo ministério da gente. Não é a cura do coronavírus, não, é para nossa estrutura, nosso equilíbrio, e aí a gente ter o nosso ministério, porque muita gente está desistindo do ministério, fica com tantas preocupações com as coisas, não, depois eu penso nisso. E não é por aí, né? O pastor Jean falou muito bonito, quem tem chamado, não pega o chamado e devolve para o pastor. Aí eu chorei muito. Olha, eu ia falar isso agora, eu não aceito esse negócio de que eu vou desistir, eu não aceito isso. Quem tem certeza do seu chamado não desiste, porque sabe quem chamou vai garantir. Sim. Isso. E aí a gente fez essa uma semana que até o seu esposo, né, o diácono Daniel, orou pra gente no sábado. E foi muito bonito. E assim, de uma conversa, né, Flávia? Totalmente assim, eu pidona, como sempre. Flávia, você vai fazer uma aula de ideias no teu grupo. Dá o link pro pessoal do meu grupo, Flávia. Ajuda, abençoa também lá. Foi bem desse jeito, né? Foi. Por que a gente não faz junto? Aí depois no outro dia, Tânia, eu vou chamar fulano, porque a gente faz todo mundo junto, é o benção, vamos chamar todo mundo. Olha, tá chamando, chama mais gente que eu tenho uma lista aqui. Não deixa de botá-las também, não, porque a gente é assim, né? A gente não quer bênção só pra gente, a gente quer compartilhar. E é esse igreja, né? Esse sentimento de reino que a gente está aqui, né? Por exemplo, que nem eu estou falando da Meirinha e da Eulália. Poxa, elas têm a Junta Mundial de Missões para ficar dando atenção para a tia Tânia lá do Grupo Amamos. Mas é visão de reino. Né? Eu vi a unidade de vocês, por exemplo, eu não tive a oportunidade de chamar a tia Verônica. Amo a tia Verônica, a tia Chica. Ela fez o Crianças Eu Me Importo. Um dia desse eu estava pensando, eu falei assim, gente, a Flávia não estava no cartaz desse ano. Não, mas a Flávia, com certeza, foi uma pessoa essencial para que tudo acontecesse. Né? Porque eu via o quanto que a Verônica estava contando com a sua presença. Por exemplo, a Marcita, ela estava até me cobrando. Ela falou assim, eu preguei 20 minutos no teu congresso. Eu falei assim, mas você foi essencial no congresso presencial. Você estava ali, meu braço direito, me ajudando. Então, a gente não precisa estar de frente, né? Que nem no caso dela, não precisava estar pregando ali 1 hora. Para ela, Deus viu o quanto ela estava sendo importante naquele momento. E aí, isso... Interessante você falar isso. Você sabe que quando eu estava lá no congresso, né, da Verônica, teve uma pessoa que falou para mim assim, nossa, eu ouvi uma coisa de você aqui agora. Eu falei, o quê? Ela estava lá e uma pessoa falou assim, a Flávia Grégio está ali. Aí a pessoa falou assim, Flávia Grégio veio aqui, mas ela não vai palestrar? Como é que ela vai vir aqui? As pessoas, eu não sei que visão que tem.
Não me conhece, né? Não sabe que eu sou bobona, né? É uma visão não me conhece, mas normalmente quem fala é que não me conhece, né? E uma visão que não é de reino, por a exemplo. Bobona que eu disse, deixa eu corrigir aqui, eu falei, não sabe que eu sou bobona, tipo povão, entendeu? Não é? Mas não, é visão de reino. Flávia, eu também, tô em todo curso seu, tô em tudo esse curso. É visão de reino, por exemplo, o congresso que está acontecendo, o congresso presencial aconteceu com as pessoas do grupo, ajudando. Ah, a tia Tânia está pagando? Não, gente, é por amor à obra. Por exemplo, eu fiz vários testes, que nem você falou, a gente não sabia tecnologia nenhuma. Teve dia que passei mais de meia-noite testando, e vai e entra. E quem que estava testando comigo? As pessoas que se voluntariaram para entrar para o grupo da divulgação. E são pessoas lindas. Ah, eu conheço, são minhas amigas. Não, a maioria eu nunca vi ainda, né? Eu tenho fé que eu vou ver. Mas estavam lá, a mesma coisa foi no presencial. As pessoas foram para minha casa, pessoas que eu nunca tinha visto, mas que criou uma amizade, o quê? Pelo reino. A gente sabe que não está fazendo para a tia Tânia, está fazendo para Deus. Quantas pessoas estão tendo seu ministério edificados no dia de hoje, com a sua ministração, do Jean Porto, da Monique, e todo mundo veio aqui como? Não, eu vou fazer porque eu vou fazer para Deus. Então, assim, eu queria abrir esse parênteses na tua palestra para falar assim, eu louvo a Deus pela sua vida, pela visão de reino que você tem e de todos que estão participando do congresso. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada, foi uma bênção aí. A gente fez o curso unificado, né? Isso. E a gente alcançou um monte de gente, né, Tânia, que a gente nem imaginava, né? Nunca! Eu achando que meus 6 grupinhos, que eram 6, fez mais 4 em 48 horas. Hoje nós conseguimos juntar 13 administradores, cada administrador com 10 grupos cheios. Isso. Foi muita gente. Foi uma bênção. E ontem nós encerramos o ciclo de palestra para os pais, né? Isso. E em julho vem novidade aí. Isso. Não falei que é com você. Tá, minha linda, muito obrigada mesmo. Te amo em Jesus. Assim, eu creio que esse alerta, né, esse despertar para o momento de reclusão é muito importante porque as pessoas estão em casa, poxa, mas será que dá para fazer? Poxa, como que eu faço? E realmente tudo que você foi falando é vencendo desafios o tempo todo, gente. Não pensa que eu fui apresentada ao pato até eu chegar nele. Eu dei meia volta ao mundo achando que eu ia fazer ao vivo pelo YouTube, até eu falar glória, glória, aleluia, ele, direitos autorais, você não pode falar glória, glória, aleluia. E aí a gente tá aqui no foi desse jeito que eu desisti do YouTube. Deixa ele lá, depois eu mando os vídeos. Aí todo o congresso eu vou olhar a parte. Ninguém cantou, ninguém falou, então eu pego essa partezinha e boto lá no YouTube. E vim com a Marcida, mas Marcida canta a sua música. Gente, se vocês acham que a Flávia não é gente como a gente, eu pude observar muito bem que era muita gente na quarta-feira. Quarta-feira, a filha dela foi convidada lá no meu Instagram para ministrar, que a gente está com um projeto lá todas as quartas, você é convidada. E aí, ela ficou mais nervosa que a filha, gente. Foi mesmo. A fala dela, você sentia. Ela falou, mas eu tô muito nervosa. Ela tá tranquila, mas eu estou nervosa. E a menina, vocês saíram muito bem. Depois vocês querem conferir, entra lá, gente. Na boneca mascarrão. A Deolinda falou assim, você tá nervosa porque ela é toda espontânea, ela é igual você. Eu falei, por isso mesmo, minha filha. Eu sei como minha mãe brigava. Raquel vai entrar agora, já tá aqui esperando. Eu falei assim, você combinou comigo, tá? Você engoliu meu horário. Oh, meu Deus, olha, então tá, eu vou terminar aqui então. Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, mais uma vez. Amém. Contem comigo sempre que precisar. Vocês moram no meu coração. E eu queria aproveitar para falar do livro, né, da editora Betel, tem que sprintar. Printa, gente, ajuda aí. O livro da Betel. O livro é top. Isso. Tá? E lá nós temos ideias para trabalhar no tempo de reclusão. E aí, ontem nós terminamos o curso Replanejando, o mini curso, e mês que vem nós vamos fazer uma reprise. Então, quem quiser participar do mini curso Replanejando o Ministério Infantil vai ser muito bem-vindo. Obrigada a todos, que Deus continue abençoando, que Deus derrame sobre a vida de vocês uma unção de criatividade, que te acorde de madrugada com muitas ideias, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada, minha linda.